Olá, crianças! Oi, professores! Boa tarde! Estamos hoje aqui, né, Maria, com a nossa quinta correção qualificada. Mas também é a nossa quinta e a última, gente. Verdade, Jamile. Boa tarde, crianças. Boa tarde, professores. Hoje é a nossa última correção de 2024, né, Jamile? Já estamos com saudades. Foi muito legal fazer a correção aqui com vocês aí do outro lado, a gente aqui também, não é, Jamile? Isso mesmo. E já recebemos até recadinho das crianças, não foi, Maria? Verdade. Um vídeo lindo de uma criança dizendo que vai sentir falta da gente. Mas não precisa sentir muita saudade, não. Nós vamos visitar vocês aí nas escolas, certo? Nós vamos fazer uma organização, um cronograma e vamos visitar vocês nas escolas, porque a gente também fica com muita saudade de ver o rostinho de vocês, de ver a participação, a alegria que vocês ficam quando acertam a questão. E a gente vai se encontrar ainda, viu? E ficamos muito felizes, né, Maria? No final, eu vou dar uma notícia bem legal para vocês, viu? Mas assim, a gente fica muito feliz que vocês estão acompanhando, participando. Aproveitem que hoje é a nossa última correção. E Maria vai trazer bastante dicas para vocês, viu? Fiquem ligadinhos. Um beijo, professores, um beijo, crianças. No final eu volto. Obrigada, Jamile. Obrigada. Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Já estavam ansiosos, né, pela nossa correção? Nós também aqui. Nós vamos fazer hoje a correção do nosso caderno 5, né? O quinto simulado aí que vocês capricharam. E como foi difícil esse simulado. Tinha cada texto, não é verdade, crianças? E vocês arrasaram. Vocês, olha, houve turmas que acertou 100%, 90% e vocês só melhoraram. Nós conseguimos visualizar aqui nas nossas plataformas o índice de acerto de vocês. Nossa, aquela atividade do quadro fonológico, nós ficamos radiante. Vocês elevaram de 60% para quase 90% e acertaram muito, foi muito legal. Então, obrigada, professores, crianças, gestão, por estarem conosco nesse momento. De manhã, a professora Aline Ávila faz a correção da turma da manhã e eu, a professora Maria São Pedro, faço a correção aqui da tarde. E vamos agora, todo mundo aí com o simulado na mão, lápis, borracha, caneta, do jeito que vocês se organizaram. Vamos começar? Enquanto eu viro aqui a tela, vocês vão procurando aí. Lembrando, nós fazemos a correção de algumas questões, não todas, e hoje também nós temos português e matemática. Tá certo, crianças? Vamos lá? Vão virando aí a folhinha. Olha quem está aqui novamente, o quadro fonológico. E esse quadro aqui tem ajudado muito as crianças. Como eu falei, vocês avançaram muito. E isso é porque a gente presta atenção, a gente organiza. Aí o nosso cérebro, ó, faz igual um computador, deixa tudo no lugar e vocês acertam bastante. Vamos agora fazer a escrita da palavra? Vem! Nós temos aqui duas figuras que todo mundo conhece. Qual é o nome desse brinquedo? E até os adultos brincam nele também. Qual o nome? Gangorra, isso mesmo. Quem é que gosta de brincar de gangorra? Eu gosto. Sempre que eu vou num parque público que tem aquelas gangorras maiores, aí eu sento, né? A gente pega uma criança, às vezes com um sobrinho, com um filho e brinca também. Então, gangorra. Hoje nós vamos fazer o quadro fonológico dessa palavra. E vocês vão me ajudando daí e eu vou anotando aqui, ok? Vamos lá. Nós temos... Vou colocar aqui para escrever. A palavrinha gangorra, né? Com que letra que ela começa? Qual? Isso mesmo, a letra G. Olha, gangorra. Vejam só essa escrita. Com ela nós vamos fazer agora todas as outras etapas do quadro fonológico. Eu vou mudar a corzinha do meu lápis. Eu tenho aqui essa palavrinha e agora nós vamos fazer o quê?
a separação de sílaba. E como fica essa separação de sílaba? Eu vou escrevendo e vocês vão falando. E eu quero as professoras aí, ó, registrando esse momento para depois a gente mostrar para os outros colegas, né, nas outras turmas também. Vamos lá. Gan. O tracinho é muito importante. Go. E agora, como o meu espaço aqui é menor, eu escrevo a última sílaba embaixo. Gangorra. Olha só como fica a separação de sílaba dessa palavra. E aqui, só de olhar, a gente já consegue perceber quantas sílabas nós temos aqui. Vamos fazer essa contagem juntos? Gangorra. Nós temos o quê? 3 sílabas. E o interessante aqui é mostrar quando nós temos uma palavrinha que tem os 2 R's, os 2 S junto, elas ficam como separadas. Lembra das amiguinhas? Ficam juntas o dia inteiro na escola, no parque, mas na hora de dormir cada um vai para sua casa. É igual aqui na separação de sílaba. Elas precisam estar juntas para dar esse som de R. Mas na hora da separação elas ficam em sílabas diferentes. Então nós temos 3 sílabas na palavra gangorra. E ainda nós podemos a partir daqui ver facilmente a sílaba inicial. Qual é a sílaba inicial da palavra gangorra? Isso mesmo, olha. Gan. E qual a sílaba medial da palavra gangorra? Gor. Né? Aqui o R vai ficar separadinho, então gor. E a sílaba final? Ra. Vejam, criança, como ficou essa separação. A sílaba medial, ela é também conhecida como a sílaba do meio. Lembram lá nos outros itens tem circule a sílaba do meio, a sílaba medial. Então a sílaba medial ela fica entre as 2 sílabas, né? E agora um desafio para rimar com a palavra gangorra. Olha que nós aqui, ó, tivemos que olhar muitas palavras para a gente trazer a rima certa para vocês. E o que rima com gangorra? Quem aí vai acertar? Não estou ouvindo. Qual é? Olha, nós conseguimos 2 palavras. Uma é corra. Corra, do verbo correr. Corra logo, vai, vamos. Então, corra rima com gangorra. E uma outra palavra é socorra. Socorra, né? De socorrer alguém que caiu. Vai lá, socorra logo essa criança que caiu, machucou. Entenderam? Bem, esse é o quadro fonológico da nossa primeira palavra, gangorra. Agora nós vamos fazer a segunda palavra, que é algo que todo mundo sabe usar, que todo mundo gosta, e a gente conversa com as pessoas por ele também. Vamos lá? Qual o nome dessa figura? Isso mesmo, um celular. Então, o celular, todo mundo já conhece, sabe como que a gente usa. Agora nós vamos para a escrita, né? Do nome dessa figura. Então, vamos lá. Celular. Celular. Na palavra celular, nós vamos fazer igualmente na anterior. Nós vamos fazer a separação de sílaba. Então, vamos lá, vocês daí ou daqui. Eu quero ouvir. Olha, eu tô vendo ali o pessoal já falando. Isso mesmo, vamos lá. É muito importante o quê? O tracinho. Celular. Poderíamos colocar aqui embaixo também, mas acho que dá para vocês entenderem aí.
celular. Celular. Bem, em celular nós também temos 3 sílabas. Vamos contar? 1, 2, 3. Aí aqui no nosso próximo quadro, ele já nos pede isso. Quanto ao número de sílaba? Então, nós já separamos, nós já contamos. Então, agora vamos colocar aqui no quadro. 3 sílabas. E agora vem a segunda parte do quadro fonológico, que é colocarmos quais são as sílabas, né? Qual é a sílaba medial de celular? Isso mesmo, crianças. C. A sílaba inicial da palavra é C. Olha, estava pegando vocês, eu queria ver se vocês estavam atentos. A sílaba inicial é C. A sílaba medial de celular, qual é a sílaba? Muito bem, agora eu não vou pegar ninguém não, vamos lá. C, lu, então aqui fica a sílaba do meio ou a sílaba medial, lu, e a sílaba final, lar, muito bem. Vejam que aqui a gente tem até outras palavras, sabe aquela atividade que encontra palavras dentro da outra? Então aqui tem, ó, lar, né? Lar de casa, residência, aconchego. Então, celular. E agora o que rima com celular? Hein? Quem vai falar aí uma palavra que rima com celular? Tem várias. Celular já é uma palavra mais fácil. Tem popular, colocar, praticar. Qual nós vamos colocar? Popular. Então, popular. Popular rima com celular. Poderiam ser outras palavras também. Então, criança, aqui é o nosso quadro fonológico da palavra gangorra e da palavra celular. E isso nos ajuda muito em outros itens do nosso simulado e nas provinhas que nós fazemos aí durante o ano todo que a gente estuda, não é? Quem acertou? Quem acertou? Ah, bem, também. Parabéns para vocês. Agora vamos para os outros itens do nosso simulado. Vamos lá. Agora nós vamos para a questão 1 do simulado. E nós temos aqui uma atividade que nós fizemos desde o primeiro simulado. Observe as placas e faça um X onde há somente letras. E aí, quem acertou quando fez o simulado aí na sala? Muita gente. Praticamente quase todo mundo acertou. Quase 100% nesse item. E é importante para a gente conversar um pouquinho, para as dúvidas que algumas crianças tiveram, a gente tirar aqui, combinado? Vamos lá. Na letrinha A, eu tenho uma placa amarela de advertência. E nela está escrito assim: atenção, abra a porta devagar. Só que o que tem diferente nessa placa, hein? Ela tem só palavras? Não, ela tem a figura, a imagem de uma porta. Então ela não tem só palavras. Então aí a gente já sabe que esse item não é o que nós estamos procurando. Então a gente elimina a letrinha A. Na letrinha B, a gente consegue entender claramente o que ela nos comunica. Mas ela tem palavras? Ela é uma placa não verbal. Ela está dizendo que é proibido, é obrigatório, né? Placa vermelha é obrigatório cumprir. Então aqui tem que proibir do ciclista, porque deve ser um lugar muito perigoso, né? Então também não é a nossa alternativa, a gente elimina. Agora, a alternativa C e a alternativa D colocou a gente para pensar muito, não foi? Vejam, na letrinha C, eu tenho também uma placa obrigatória, que está escrito o quê?
Ah, eu ouvi bem baixinho. Qual foi? Pare, isso mesmo. Tem aqui, pare. Mas como eu já sou esperta, eu preciso ler todos os itens, eu vou conferir se a outra também não é. Vamos na alternativa D e deixar essa aqui esperando. Na alternativa D tem escrito assim: desvio à direita a 200 metros. É uma placa de advertência também. Está, mostrando que tem obras por ali. A gente precisa obedecer também. Só que tem algo interessante aqui nessa placa. O que é? Nós temos o numeral aqui, o número 200 metros. Então aqui nessa placa tem letras e números. Mas o item ele pede o quê? Que seja somente o quê? Letras. Não precisa de número. Porque aqui nesse item a gente tem que separar direitinho. Números, identificam a distância, 200 metros, mas nós precisamos das letrinhas para poder entender. Então, na plaquinha, na letra D, também não é a nossa alternativa. Então, nós riscamos e colocamos que a única placa que se comunica com palavras, com as letras aqui, é a letrinha C. Então, é a minha alternativa correta, é a letra C. Quem marcou a letra C? Ah, muito bem, isso mesmo. Vamos para o próximo item. Agora todos na questão número 4. Viraram a folhinha do simulado? Isso, muito bem, já deu tempo, né? Vamos lá. No item 4 tem assim: leia o texto e faça um X na palavra que inicia o texto. Diferente esse, né? Nós nunca tivemos um item desse aqui na nossa correção. E é bem legal porque a gente faz um outro olhar para essa escrita e a gente consegue organizar o texto todinho, saber como inicia o texto, como termina a última palavrinha do texto. Vamos lá? No nosso texto diz assim: brincadeira é alegria. Então aqui é o que? O título do texto. E o que diz no texto? Brincadeira é alegria, é um direito da criança. O sorriso e a fantasia fazem parte da infância. Então nós temos um texto aqui falando sobre a alegria. E é um texto que traz o que neles? Uma palavra rima com a outra. Então vejam que aqui nós temos rima também no finalzinho. A gente consegue trazer uma musicalidade no texto, não é? Então nesse texto ele pede o quê? Para que nós identifiquemos a primeira palavra, a palavra que inicia o texto. E agora nós temos aqui as alternativas com várias palavras. Então, quando eu tenho um item desse, criança, que pede qual a primeira palavra do texto, eu preciso lembrar duas coisas. Essas letras maiores é o título do texto, né? Então, é o título do texto. E o texto inicia aqui. Então, a primeira palavra do texto é esta. Então, qual é a primeira palavra do texto? Brincadeira. Aí fica muito mais fácil eu conseguir identificar a escrita aqui, né? Vamos lá. Na letrinha A, o que está escrito? Alegria. Alegria é a primeira palavra do texto? Não, não é? Então nós vamos eliminar. A letra B, brincadeira. Olha aí, brincadeira e brincadeira. Nós já sabemos que a primeira palavra do texto é brincadeira, mas para eu colocar o meu X ali certinho, sem dúvida, eu vou ler também os outros itens. Então eu deixo essa aqui e vou conferir as outras. Na letrinha C tem fantasia. É fantasia? Não, né? E a letrinha D, infância. Infância, olha onde infância está, lá no final do texto. Então eu elimino fantasia, elimino infância e tenho aqui a minha resposta certa, que é a letrinha B, brincadeira. Então essa aqui
é a minha resposta correta. Vamos para a próxima questão? Vem agora um item que vocês já sabem, né? Bem legal mesmo. Uma atividade que a gente fez lá no quadro fonológico e a gente tem feito em todos os simulados. É o item da questão número 5. Encontraram já a questão? Viraram a folhinha? Isso, muito bem. Então vamos lá. Na questão 5 diz assim: faça um X na sílaba medial da palavra bandeira. E qual é a primeira dica que a gente já deu aqui nas outras correções? Quando a gente ouve a palavra, né, que o aplicador vai passar para vocês, aí o que nós temos que fazer? Isso mesmo, escrever a palavra. E qual é a palavra? Bandeira. E nós temos toda essa parte aqui para escrever. Olha, bandeira. Depois que eu escrevo a palavra, fica fácil da gente identificar a sílaba medial, a sílaba do meio. Mas o que eu preciso entender da separação de sílaba, viu? Como é importante a gente prestar atenção na hora de separar a sílaba, porque assim a gente consegue identificar qual sílaba está no meio da palavra. E eu também ainda posso usar um outro recurso, que é ir marcando assim, olha, bandeira. Com isso aqui eu reforço e percebo qual é a sílaba medial da palavra. Não é? Fica fácil, não fica? Então agora nós vamos lá nos itens e vamos identificar. Já está bem fácil, mas aí a gente precisa ter certeza na hora de marcar o X na questão correta. Na letrinha A tem a letra D, que pode confundir a gente. Porque às vezes a gente fala assim, eu ganhei uma bandeira. Olha a bandeira do Brasil, olha a bandeira de Aracaju. Então a gente engole a letrinha aí. Mas nós não podemos. O correto é falar deira. Então, a letrinha A é a letra correta? Não, isso mesmo. Então eu elimino a letrinha A. Aqui na letrinha B, ele tem dei. E está igual à minha sílaba medial. Então eu já sei que a sílaba medial da palavra é dei, bandeira, né? Mas aí o que eu tenho que fazer? Isso mesmo, eu vou verificar se as outras, vai que de repente repete a mesma sílaba aqui, né? Uma pegadinha, então eu preciso eliminar todas. Então na letrinha C eu tenho P, né? Não tem P aqui no meio da palavra bandeira, então eu elimino. E PEI também não. A letrinha D também é eliminada. Então eu venho aqui, marco meu X na letrinha B, que traz a sílaba medial da palavra. Bandeira. Quem acertou? Muito bem, isso mesmo. Que legal, crianças. Que vocês estão conseguindo acertar. E todas as vezes que tem a sílaba medial, é só lembrar, medial é a sílaba do meio da palavra. Vamos lá para o próximo item. Na questão de número 6, tenho aqui uma atividade bem legal e que confunde a gente também. Vamos ver, no item 6 ele fala assim: observe as fichas da questão e faça um X onde está escrito coruja. Quem já viu uma coruja? Linda coruja, não é? Então, coruja, nós temos aqui várias escritas. E tem a escrita certa de coruja. E qual é a primeira dica? Qual é? Isso mesmo, escrever a palavra coruja. Então, eu vou pegar aqui coruja. Vejam como fica a escrita. Aí eu consigo visualizar e olhar todos os itens e perceber qual é a grafia correta, a forma certa de escrever coruja. Só que às vezes, igual em bandeira, que a gente tira o i, fala bandeira, fruteira, né? Engole ali uma letrinha. Na coruja, às vezes a gente troca uma letrinha. Vamos ver qual é? Vamos lá.
Na letrinha A tá escrito o quê? Cururu. O que é cururu? Cururu é o sapo cururu. Lembra da musiquinha? Sapo cururu na beira do rio. Quando o sapo canta, maninha, é porque tem frio. Então não é coruja, é cururu, é lá do sapo. Então eu faço o quê? Elimino essa alternativa aqui. E vou para a letrinha B. Na letrinha B vem aí, olha, uma pegadinha, ó. Coruja. Se eu não perceber, eu vou ler coruja, porque eu já sei a escrita lá, então eu posso me confundir. E muitas pessoas às vezes falam coruja, olha coruja, parece que sai o som do U no lugar do O, né? Então, é coruja? Não, eu vou deixar aqui só para mostrar para vocês que coruja não é a forma correta de se escrever. Vamos lá. Na letrinha C tem coruga. Coruga, nem existe essa palavra. Colocaram G aqui no meio só para confundir a gente, porque às vezes, né, o G, o J, né, ele tem o mesmo som, aí confunde a gente. Então é coruga? Não, então eu elimino a alternativa C. E na alternativa D tá escrito o quê? Coruja, igual a minha escrita aqui em cima. Mas olha só o detalhe. A diferença da letrinha B para a letrinha C é só a letra U, que às vezes a gente, né, omite o som certo, fala rápido e parece que é uma outra letra. Então eu preciso olhar direitinho, escrever a palavra para que eu tenha certeza da grafia, da escrita correta dela. Então eu elimino a letrinha B e marco um X na resposta correta, que é a letra... Isso mesmo, a letra D. Coruja. E aí, quem acertou? Ah, parabéns. Vamos para a próxima. Uma outra questão bem interessante essa. Nós temos aqui no item 7 que diz o seguinte: observe a figura e faça um X no nome dessa figura. E que figura é essa? Muito, né? Essa imagem aí ajuda muito a gente no calor, não é não? Vamos lá. Então é um quê? Um ventilador, né? Então nós temos aqui igual a da coruja, identificar a escrita. Só que na da coruja não tinha imagem, era alguém falando pra gente. Aqui nós temos a imagem. E nós temos várias escritas. E tem uma escrita aqui igual a da coruja que confunde a gente. Vamos ver? Na letrinha A, vento. Isso aqui é o quê? É o vento? Não, então o ventilador produz o vento aqui. Então não é essa escrita. A gente precisa do nome da figura. Então eu elimino vento. Aqui na letrinha B, olha só o que está escrito aqui. Ventilado. Ventilado. Mas se eu não prestar atenção e fizer uma leitura assim, sem olhar toda a escrita, eu posso falar ventilador. Mas não é ventilador, porque ventilador tem uma letrinha a mais na escrita dele. Então, ventilado. Está correto? Vamos analisar a próxima. Na letrinha C eu tenho ventilador. Ventilador. Então, olha só essa escrita. Então, eu preciso prestar atenção no som da palavra, na escrita dessa imagem e perceber, né, como é de fato que é escrito. Então, eu tenho aqui duas palavras parecidas. A pronúncia às vezes pode parecer igual, mas elas têm uma escrita diferente, então confunde um pouquinho. Vamos aqui só no último item para a gente tirar a dúvida final. E na letrinha D, ventilação. Não, né? Ventilação não é ventilador, então eu já sei, elimino. E eu fiquei agora com duas alternativas: ventilado e ventilador. Mas se você não prestar atenção, você pode não ler a última letrinha aqui, o R,
e colocar ventilador, e vai estar errado. Então, a letra B não é a correta, ventilado. A resposta certa é a C, ventilador. Tem um R no final da palavra, igual celular, celular. Às vezes nós falamos, me dá aí meu celular, né? E o R meio que fica escondido na nossa fala, mas ele tem um Rzinho aqui, então lembrem disso. Algumas palavras têm um R no final, que a gente pronuncia bem lento, que quase não sai o som. Quem acertou? Vocês acharam essa fácil ou difícil? Mais ou menos? Muito bem, isso mesmo. Estão todos ficando muito espertos. Vamos agora para a 8ª questão. Vira a folhinha. Enquanto vocês procuram, eu vou aqui pegar o meu texto. Pronto, todo mundo já abriu a folhinha da questão 8? Na questão 8, tem um texto que foi lido para vocês. E aí vocês têm que ouvir com muita atenção. Eu vou fazer a leitura do texto e depois nós vamos responder aqui. Vamos lá. Escutem com atenção o texto que eu vou ler. O título do texto é A Chuva que Chegou. Já fazia 6 dias e a chuva não chegava. O jardim esperava por ela, mas ela só ameaçou. O chão estava muito seco, nem o chuvisco caiu. A Margarida ficou chateada e a chuva logo chamou. Chuva, chuva, chega logo. A Margarida fica feliz com a chuva que chegou. E esse texto, quando vocês leram, o que vocês acharam dele? Pediram para ler outra vez o texto? Então, uma dica que eu vou deixar para vocês: quando for um item que a pessoa tem ali o aplicador fazendo a leitura e vocês não entenderem, vocês podem falar, professor, tia, tio, lê novamente para mim, eu não consegui entender. Aí a gente faz uma segunda leitura, uma terceira leitura, para que vocês possam ouvir e identificar a resposta correta. Então, aqui no nosso item, depois de fazer a leitura do texto, nós temos aqui, né? Vamos corrigir, né? Assinalar aqui o item, né? O que o texto fala. Então, na letrinha A, nós temos a chegada da chuva. Aí, qual é a dica? Eu preciso ler todas as alternativas para assinar a alternativa correta, né? Eu preciso lembrar disso para eu não ficar ansioso, para eu não marcar com pressa e colocar certinho lá. Então vamos lá. Lá na letrinha B tem a Margarida chateada. A Margarida estava chateada? Sim, mas veja, o texto fala mais do que, né? É sobre a chateação da Margarida. Então a gente precisa prestar atenção o que o texto fala mais vezes, o que toda hora é ressaltado no texto. Então, na letrinha C diz, a Margarida feliz. Quando a Margarida ficou feliz? Então, a gente precisa observar o texto também. E na letrinha D, o amanhecer no jardim. Então, quando eu faço essa leitura dos itens, eu posso pedir uma nova leitura do texto, porque aí eu consigo identificar o que o item está solicitando. Vamos ler novamente? Então, vamos lá. A chuva que chegou. Já faziam 6 dias e a chuva não chegava. O jardim esperava por ela, mas ela só ameaçou. O chão estava muito seco, nem o chuvisco caiu. A Margarida ficou chateada e a chuva logo chamou. Chuva, chuva, chega logo. A Margarida ficou feliz com a chuva que chegou. Então vejam que nesse item nós vamos olhar qual é o que o texto fala principalmente. É sobre o quê? Agora vamos lá, agora é para valer aqui. É a chegada da chuva? Uma boa alternativa, não é?
Então eu deixo aqui, espero um pouquinho. Na letrinha B, a Margarida chateada? Não, se fosse o texto da Margarida chateada, ele ia contar mais coisas, né? Mais partes, porque ela estava chateada. Então eu elimino a alternativa B. Na alternativa C, ela diz assim: a Margarida feliz. Quando é que o texto fala que a Margarida ficou feliz? Na última frase, né? Quando a chuva chegou. Então também não é sobre isso. Então eu elimino esse item. E a letrinha D, o amanhecer no jardim. É isso que o texto fala, que o texto quer mostrar para nós? Não, também não. Então eu elimino. A alternativa correta é a alternativa A. A chegada da chuva. E uma dica é o próprio título do texto, né? Que tem a chuva que chegou. Quem acertou? Muito bem. Vocês estão ficando craques, hein? Agora vamos para um outro item. Olha só, uma tirinha. Quase todos os simulados têm tirinha, não é, criança? Quem gosta de tirinha? E essa tirinha aqui, olha, é dos gibis da Turma da Mônica, bem interessante. Vamos ver aí o que o Cascão aprontou. Quem gosta do Cascão? Cascão é muito engraçado, não é? Então vamos lá. Na tirinha, a gente precisa lembrar que tudo é importante nela. As falas, os balões da fala, do pensamento, os barulhos, os risquinhos que tem também nas imagens. É muito importante olhar todos os elementos da tirinha. Vamos fazer a leitura? Leia o texto, responda a questão abaixo. Aqui a mãe do Cascão, uma conversa com ele. Então vamos lá. Minha nossa, olha como suas roupas estão sujas. Aí o Cascão respondeu: que nada, mãe, estão limpinhas. Aí a mãe do Cascão: só se for para você. Aí continua falando: passe elas para cá, vou dar uma boa lavada nelas, antes que elas saiam sozinhas. E, de repente, olha o terceiro quadrinho. O que aconteceu? O Cascão sem a roupa, olha só, sem a roupa. A mãe dele assim, bem assustada. O Cascão também. E olha só a roupinha. O que a roupinha fez? Ela o quê? Isso mesmo, mas eu não vou falar agora não, vou esperar um pouquinho. Então vejam, crianças, que quando a gente tem uma tirinha, é importante olhar tudo, olhar os elementos. Olha, quando eles fazem cara de assustado, né? Olha só, aqui o Cascão ficou pensando uma interrogação. Como aconteceu isso, né? Então, depois que nós fazemos toda essa interpretação, nós vamos lá nos itens e vamos ver o que pede. De acordo com o texto, o que aconteceu com as roupas do Cascão? Aí vem o ponto-chave da tirinha, que é prestar atenção exatamente quando a roupa traz alguma informação para nós. E o que a roupa fez no terceiro quadrinho? Ela o quê? Ela? Isso mesmo, não vou falar ainda não, vou esperar. Na letrinha A, diz assim: a mãe do Cascão tirou dele. Foi a mãe do Cascão que tirou a roupinha dele? Não, né? Não foi. Então vamos eliminar. Na letra B, estavam tão sujas que saíram sozinhas. Essa aqui deixou a gente pensando. Olha só. Vamos aguardar um pouquinho para a gente analisar com outras. Quando o Cascão e a mãe dele estavam conversando, parece que ela simplesmente saiu sozinha? Hein? O que vocês acham? Parece que ela saiu normal? Ou ela saiu assim de repente, correndo? O que vocês acham? Vamos para outra alternativa então. Na letrinha C, fugiram com medo de serem lavadas. Olha, essa também é uma boa alternativa, não é? Então aguenta aí mais um pouquinho, vamos ler a última. O Cascão tirou para lavar.
Vocês acham que o Cascão ia tirar a roupa para lavar? Cascão vivia sujo quando ele era pequeno, né? Então eu elimino a letrinha D. E eu tenho agora a alternativa B e a alternativa C. E aí vem um grande desafio para vocês, que é interpretar esse movimento do último quadrinho. Quando a mãe do Cascão falou, tire e traga essa roupa para cá, que senão, antes que elas saiam por aí sozinha. Aí o que aconteceu? Esse movimento aqui da figura demonstra o quê? Que ela correu, que ela fugiu com o quê? Com medo de serem lavadas, porque elas e o Cascão, né, usavam mesmo as roupas o gibi inteiro. Vocês já viram a historinha do Cascão? Então, vejam que a roupinha fugiu. Então, elas estavam tão sujas que saíram sozinhas? Não, porque sair, você dá tchau, você cumprimenta as pessoas. Elas literalmente fugiram. Então, esse movimento aqui, criança, é muito importante olhar. Tudo que tem, olha, as gotinhas correndo, porque ela, né? Então, é interessante mostrar a cara de assustado do Cascão, né? Da mãe do Cascão. Então, a alternativa correta é a letrinha C. Fugiram com medo de serem lavadas. Quem aí já viu o Cascão tomar banho? Hein? Difícil, né? Mas ele já tomou banho. Ele tomou banho quando ele foi ajudar, quando Maurício de Souza fez um gibi para o pessoal do Rio Grande do Sul, para ajudar nos alagamentos. Aí o Cascão foi lá e ajudou, mas literalmente foi uma dessas vezes, né? O Cascão não gosta de tomar banho. Vamos lá para o próximo item. Olha quem chegou aqui agora. O Gaf. Quem aí lembra do Gaf? Claro que lembro, né? Eu sei que a professora de vocês fala do Gaf toda vez que ela mostra um texto, né? Então, o GAF são as 3 letrinhas que ajudam a gente a compreender gênero, assunto e finalidade. Ai, Maria, mas como é que eu vou gravar? É só pensar assim, para que serve o texto? Então, o texto serve para quê? Para informar, é finalidade. Ele fala do quê? É o assunto. E o tipo do texto é um bilhete, um e-mail, um recadinho, uma lista, uma bula, uma receita. Aí é o tipo de texto conforme a gente escreve. Mas isso vocês já sabem, né, crianças? Então, vamos lá. Nós temos agora aqui a questão de número 20. E uma questão bem interessante. Está escrito assim: leia o texto e responda a questão abaixo. E aí, como nós falamos das outras vezes, quando eu tenho imagem, eu preciso prestar muita atenção em como a imagem se comunica com a gente. É um texto com linguagem verbal e não verbal. Então, eu preciso prestar atenção nos detalhes. Então, nós temos aqui, né, duas pessoas o quê? Mais velhas, são 2 pessoas idosas, né? Então, elas estão aqui mostrando pra gente, olha só, não nos maltrate. E o outro, queremos cuidado. E aqui embaixo, em letras bem grandes, está escrito assim: lutar pelos seus direitos, não tem idade. Olha que interessante. Aqui é um cartaz que está se comunicando com as pessoas para cuidar das pessoas idosas. E também lembrando que lutar pelos direitos, né, os direitos das crianças, os direitos dos animais, todas as pessoas podem fazer isso e não tem idade. A qualquer tempo a gente pode levantar, né, e ir em busca dos nossos direitos. E aqui é sobre a importância de cuidar. Quem tem uma vovó bem velhinha? Então a gente precisa cuidar dos idosos, né? Dar carinho, às vezes ir almoçar, fazer uma visita. Então é sobre no cuidado geral, no cuidado físico de proteger, organizar, não deixar muito tapete no chão da casa para não cair. E também no cuidado emocional de quando a gente dá carinho para eles. E agora, depois de fazer toda essa leitura que não está escrito aqui, mas que a gente entende, nós vamos aqui olhar os itens. Qual é o assunto desse texto? Depois da gente conversar tanto sobre isso, fica fácil ver qual dessas alternativas é a correta. Vamos lá, letrinha A. A luta pelo
cuidado com o idoso. Olha só, a letrinha A já chegou dizendo assim: estou aqui. E aí vocês vão fazer o quê? Como a letrinha A já está muito perto do que a gente, interpretou do texto, mas eu preciso olhar as outras alternativas. Eu não posso esquecer disso para eu ter certeza da alternativa que eu vou escolher. Então vamos para a letrinha B, aí eu deixo ela aqui. A letra B, a saúde dos idosos. Olha, vejam que na letrinha B ele fala sobre o cuidado, mas ele não especifica sobre o quê, Então não é sobre a saúde, não é sobre não andar desprotegido, andar um pouquinho, exercício físico, ele só fala a saúde dos idosos. Então o texto não traz isso em detalhes, então eu elimino a letrinha D. Na letrinha C ele traz aqui a vida dos idosos. Isso tudo faz parte da vida do idoso, mas ele não especifica novamente, ele não traz detalhado. Então vocês precisam prestar atenção nesses momentos da leitura da imagem. O que a imagem traz realmente? O que ela fala comigo? Então isso que a gente precisa observar. Então eu elimino a letrinha C. Na letrinha D, direito à aposentadoria. Olha só, tem a palavra direito aqui, mas aqui no texto ele fala que ele está reivindicando pela aposentadoria. Ele está reivindicando lutar por todos os direitos, e pelo cuidado do idoso. Então eu também elimino essa letrinha D, porque aqui o texto nem falou de aposentadoria. Então a letrinha A, eu volto aqui no início e vejo a luta pelo cuidado com o idoso. Então quando eu faço essa interpretação que tem aqui, não nos maltrate, queremos cuidados e lutar pelos direitos, é o direito de ser protegido, de pensar neles também. Então a letrinha correta é a letrinha A. Ok, crianças? Foi difícil essa questão para vocês? Não, isso mesmo, muito bem, arrasaram, hein? Vamos para a próxima. Aqui. Bem, agora nós vamos para a questão de número 21. Todo mundo já encontrou? Essa aqui nós já fizemos parecida com ela só veio de um jeitinho diferente. Vamos ver? Na questão 21 tem assim: leia o texto e responda a questão abaixo. Frutas e verduras e bebidas. E olha, tem o nome das frutas, das verduras e das bebidas. Isso aqui é o que, criança? Eu não posso falar. Isso mesmo, eu já vi algumas crianças aí falando. Então, quando eu coloco frutas e verduras e bebidas e escrevo o nome delas, eu estou fazendo que gênero textual? É isso que nós vamos descobrir, que é a letrinha do GAF, a letrinha G. Então eu tenho aqui a letrinha G do GAF, que fala sobre o gênero. Que tipo de texto é esse que você escreve? Que tipo de texto é esse que eu vou ler? Que me ajuda, principalmente quando eu vou ao supermercado. Então eu tenho esse texto aqui, que escreve o nome dos itens que eu preciso comprar ou fazer. É um diário? Hein? Isso aqui parece um diário? Como é que é um diário? O diário geralmente eu coloco: meu querido diário, hoje eu acordei, saí, encontrei a Val, a Aline, a Alessandra, e aí vai, vou contando as coisas do meu dia. É um diário? Não. Um lembrete, a letrinha B, um lembrete, como que é um lembrete? Preciso passar no supermercado, preciso pegar o livro na biblioteca. Eu escrevo uma frase, Assim, para ser um lembrete, é um aviso. Então, aqui está avisando. Não, muito bem. Então, também não é um lembrete. Agora, uma lista. Isso aqui é uma lista? Hein? Nem fala que eu balancei a cabeça. Isso mesmo, é uma
lista, todo mundo acertou, não foi? Então, uma lista de quê? De compras. Ai, quando a mamãe fala assim, eu vou lá na quitanda, vou comprar frutas e verduras. Aí ela coloca abacate, abacaxi, maçã, uva. Ó, nem tem maçã, uva, essa lista não é minha. Então, vamos lá, frutas e verduras. Eu tenho aqui as bebidas também, água de coco, água tônica, refrigerante e suco. Essa aqui parece a minha lista. Olha, então eu tenho uma lista. E qual é a alternativa correta? A letrinha C. Mas para garantir, eu vou lá na letrinha D fazer a última leitura. Uma receita. É uma receita? Não, né? A receita geralmente vai ter partes. O nome da receita, por exemplo, um pudim. Quais os ingredientes? Ovos, leite condensado, leite, modo de preparo ou de fazer, monta lá, mistura e escreve. Então não é receita também, apesar de ter os ingredientes. Dentro da receita até tem a lista dos ingredientes, mas tem outros componentes também. Entenderam, crianças? Então não pode confundir lista com receita. Então eu elimino receita e marco a lista. Uma lista muito saudável, né? Tirando o refrigerante é saudável, não é verdade? Então vamos lá, quem acertou? Isso, parabéns! Vamos lá para a próxima. Essa é a nossa última questão de língua portuguesa. Depois nós vamos fazer matemática. E tem um texto aqui muito danadinho, vocês precisam ver. Vamos lá, fazer a leitura. Item 24. Leia o texto e responda a questão abaixo. Prestem atenção, hein? No Natal, Joãozinho recebeu uma bicicleta e foi logo experimentá-la. Olha, mamãe, sem uma mão. Vejam que Joãozinho foi brincar com essa bicicleta e ficou lá fazendo peraltices. Olha, mamãe, sem uma mão. Passado alguns minutos, ele já havia treinado bastante segurando as duas mãos. Ele falou, olha, mamãe, sem as duas mãos. De repente, não mais que de repente, Joãozinho voltou e, quando voltou a passar pela mãe, ele exclamou, olha, mamãe, sem os dentes. Meu Deus, que Joãozinho danado, hein? Vejam aí, quem deu risada aí do Joãozinho? Muita gente, né? Vejam que esse texto aqui, ele é o quê? A gente precisa identificar para responder o gênero desse texto. E qual é o gênero desse texto? Ele é uma piada. Por quê? Ele traz como se fosse engraçado. O Joãozinho andando com uma mão, depois ele solta as duas mãos e cai, né? O texto traz como se fosse engraçado, mas não é, né? Bem dolorido. Já pensou perder os dentinhos? Mas vamos lá. Então isso aqui é uma piada. E o que é piada? Ela tem de sentido pra gente. Qual o objetivo da piada? É fazer a gente o quê? Isso mesmo, sorrir, se divertir. Então aqui no texto tem, para que serve esse texto que você leu? A letrinha A, para contar uma história de Natal. Bem, na historinha aqui, ele fala que isso aconteceu no período do Natal, mas não conta uma história de Natal, dizendo que o Papai Noel chegou, que ele ganhou muitos presentes, as crianças ficaram contentes. Não, se fosse uma história de Natal, tinha um outro enredo, né? Outras coisas aconteceriam. Então, eu elimino o item A. Na letrinha B, olha só, uma boa alternativa, para divertir. Sendo uma piada, a gente sabe que não aconteceu, né? A gente só para poder causar ali uma graça. Então a letrinha B, ela é uma boa alternativa, mas vamos ler as outras? Na letrinha C, para ensinar a andar de bicicleta. O que vocês acham? Não, também eu elimino, né? Se fosse para andar de bicicleta, ele ia ter o passo a passo, dizer como a gente senta, regular a altura da bicicleta, como é que a gente segura, né, para poder equilibrar a bicicleta. Então não é esse item também. E na letrinha D, para relatar um fato. Vejam que aqui ele detalha o que aconteceu com o Joãozinho, mas relatar um fato é dar detalhes. Joãozinho subiu, foi pedalando, passou por um local, desviou, bum, caiu. Então ele não fala isso, ele só mostra ali o que aconteceu para a gente dar risada. Então, elimina a letrinha D.
E eu tenho certeza agora que a alternativa correta qual é? A letrinha B, isso mesmo. A letra B, para divertir, porque é uma piada, né, criança? Já pensou andar de bicicleta e perder os 2 dentinhos? Né? Bem perigoso. Então vamos, quem acertou? Muito bem. Bem, agora nós vamos para a correção de matemática. Então, enquanto vocês fecham aí o caderninho de língua portuguesa, eu vou só aqui olhar o meu papelzinho e já volto. Bem, crianças, já voltei. Já? Todo mundo concentrado aí? Vamos lá. Nós temos aqui do simulado de matemática a questão de número 13. E essa questão eu vou fazer e vocês só prestam atenção. Vocês vão me ajudando só com a fala, tá bom? Aí vão me ajudando aqui para eu também não errar. Vamos lá? Eu tenho um probleminha, né? Vamos ver como resolver esse problema. Laura possui mais adesivos de nuvem do que adesivos de estrela. Quem que gosta de adesivo? É bem legal, né? Aqueles cadernos vem cheios de adesivo, a gente sai colocando nas folhinhas. Então, Laura, ela tem mais adesivos de nuvens do que de estrela. E eu preciso agora responder o probleminha, que é: quantos adesivos de nuvem ela possui a mais do que os adesivos de estrela? Então, nesse probleminha, ele só quer saber quantos adesivos Laura tem de nuvem mais que o de estrelas. E aí eu preciso fazer o quê? Organizar essa continha, fazer essa conta. E para isso eu preciso lembrar, né? Então, que tipo de conta eu vou fazer aqui? Quem sabe? É uma conta de quê? Eu não ouvi. De subtração. A gente vai subtrair, a gente vai retirar para saber quantos adesivos de nuvem Laura tem a mais que o de estrelas. E eu tenho 2 maneiras bem simples de fazer esse probleminha. Vamos lá? O primeiro é eu montando a continha. Então, eu conto aqui, né? Quantos adesivos ela tem. Então, vamos lá. Todo mundo comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu tenho quantos adesivos de nuvem? 12. Aí é uma conta de quê? De subtração. Qual é o sinal da conta de subtração? Esse tracinho aqui, não é? Aí, quando a gente olha, a gente já sabe. Agora, vamos contar as estrelinhas. Quantos adesivos? 1, 2, 3, 4, 5. Então eu vou colocar aqui ao lado, olha, 5, e vou montar o igual também. E tem um outro jeitinho que eu posso colocar também esses números na ordem posicional de cada número, com a dezena e a unidade. Quem aí já aprendeu a fazer? Muito bem, eu também posso fazer assim, olha, 12 menos 5. Não é, crianças? Aí eu faço a minha continha. Então, quando eu coloco aqui, eu vou eliminar as estrelinhas. Eu também posso, para ajudar aqui na continha, fazer a eliminação. Eu risco uma estrela, uma nuvem. Outra estrela, outra nuvem. Mais uma estrela, mais uma nuvem. Mais uma estrelinha, mais uma nuvem. Outra estrelinha, outra nuvem. E com isso eu consigo resolver essa situação aqui. Então, vamos contar quantas nuvens Laura tem a mais em adesivos? Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, Laura tem 7 adesivos em nuvens a mais do que o de estrelas. E aqui na minha continha eu também, olha, 12 menos 5, 7. E eu ainda posso aqui apagar essa continha aqui e pensar assim, olha, unidade
unidade e dezena. E com isso, eu consigo entender o valor posicional de cada número, né? Então, Laura tinha 1 dúzia de nuvens, de adesivo de nuvem, e 5 unidades de estrelinhas. É um outro jeito também, que eu tenho certeza que vocês aprenderam aí com a professora, desenho e unidade. E para manter aqui o nosso item, 12 menos 5 igual a 7. Depois que eu faço a continha, que eu tenho certeza, aí eu já sei qual é a resposta correta. Qual é a letra B? Então, não é 5, não é 12, não é 17. É a letra B, o número 7, porque eu já fiz a continha. Então, eu consigo marcar direto ali na letrinha. Vocês entenderam? Todo mundo acertou? Com certeza vocês acertaram. Vamos lá para a próxima. Agora aqui eu tenho uma atividade bem legal e vocês gostam muito de fazer. É colocar na sequência os números. Agora nós precisamos saber que sequência é essa que o item pede. Por exemplo aqui, na questão de número 15 dizia assim: observe os números no quadro abaixo. Leiam comigo. 22, 25, 20, 23, 21 e 24. E aqui ele pede qual é a ordem decrescente desses números. Vixe, que palavra difícil, decrescente, né? Mas vejam, quando eu tenho essa palavra decrescente, eu logo vou pensar, o que é um número em ordem crescente? Ele vai aumentando. Então ele aumenta uma casa, 2 casas, pode ser de 5 em 5, de 10 em 10. Mas na ordem decrescente, ele vai diminuindo. 1 casa, 5 casas, 10 casas também. Então eu preciso entender essa palavrinha para conseguir realizar. E eu tenho várias maneiras. Eu posso fazer só olhando, mas a garantia mesmo é quando a gente coloca e escreve na prova, porque aí não tem erro. Vamos colocar em ordem decrescente? Vamos lá. Então, qual é o primeiro número que eu olho aqui? Então, decrescente é do maior para o menor. Então, eu vou fazer o quê? Vou olhar qual é o maior número. É o número... Qual é? Isso mesmo, número 25. Olha, eu vou dar uma dica para vocês. Já que eu coloquei o número 25 ali, eu olho, eu já sei que a A e a B não é. Eu já poderia eliminar, mas eu vou continuar fazendo isso. Porque olha só, aqui começou com 20. Qual é o maior número? 25. Então vamos lá. 25, né? Depois, e eu marco aqui, 25. Depois do 25, né? Diminuindo. Qual é o número que vem? 24. Depois do 24, qual é o número que vem? Vou falando aí que eu vou escrevendo aqui. 24, vou riscar. Qual é o número? 23, isso mesmo, 23. Depois do 23, o 21? Ah, não, 22. 22. Depois do 22, qual é? Isso mesmo, 21. E por último, o número 20. Olha, crianças, só em colocar em ordem aqui, eu já consigo eliminar as alternativas, né? Como eu falei, só pelo primeiro número, eu já sei que não é a letra A e nem a letra B. Aí eu tenho 2 alternativas que começam com o número 25. Se eu fiquei na dúvida, eu vou logo para a sequência, o número seguinte. Se eu estou diminuindo, quem vem, né, aqui depois do 25 é o número 24. Então, eu já vejo aqui 25, 24. Essa daqui tem o 24? Não. Então, eu já sei que ela está errada, mas eu vou conferir, né? Porque eu quero colocar um X ali e fechar a minha provinha, ó, na certeza que eu zerei mesmo todas, acertei todas. Então, vamos lá. 24, 23, 22, 21 e
20. Então a alternativa correta é a letrinha C, né? E eu elimino a letrinha D. Isso é uma ordem decrescente, quando a gente vai do maior para o menor. Aqui nós fizemos de 1 em 1 número, mas poderiam ser de 5 em 5. Então poderia ser 25, 20, 15, 10, 5 e 0. Entendeu, crianças? Bem, crianças, nós chegamos na nossa última revisão. Vamos deixar aqui, voltar. Jamile já está vindo aqui para conversar um pouquinho, fazer a nossa despedida. Não é, Jamile? Ai, Maria, eu não queria ir embora. Nem Gostei eu, demais desses momentos com vocês. Ops, a caneta. A cada 15 dias nós nos encontrávamos aqui, conversávamos um pouco, não é, Maria? Verdade. A gente mandou muitos beijinhos para vocês e nós vamos sentir muita falta de estar com vocês assim. E vocês gostavam desses momentos? Jamile, foi muito legal, não foi? Foi sim. Os vídeos que nós recebemos. Isso, Maria. E lembra que eu disse que tinha uma boa notícia? Você até antecipou um pouquinho, mas é isso mesmo, Maria. A boa notícia é que nós temos turmas que acertaram 100% das questões da revisão. E a gente fica muito feliz, porque o que a gente quer é que vocês continuem acertando, tá? E essas turminhas que acertaram 100% estão de parabéns. Parabéns, professores, parabéns, crianças. Vocês fizeram com bastante atenção, isso aí. Maria, muito obrigada, viu? Deixa eu dar um abraço. Obrigada. Crianças, um beijo pra vocês. É a nossa equipe. E a gente quer chamar agora todo mundo que ajuda a gente aqui, que faz parte da equipe. Venham aqui para as crianças conhecerem vocês também. Aqui nós temos o pessoal do DTI, do CEAF, temos a formadora do 2º ano também aqui, Jamile. Foi um prazer estar com vocês. Foi muito bom, crianças. Um abraço, professoras. Beijos e Até a tchau. próxima. Até a próxima.